Boa tarde a todos. Daremos início à mesa redonda 2, BIM, Prática e Educação. Gostaria de chamar a professora Alice Cibes, que será a moderadora da mesa. O professor Afonso Celso Orcioli possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestrado em Metrópolis. Postgraduate Program in Architecture, Universitat Politécnica de Catalunha. Atualmente é professor titular na Elisava e professor titular da Universitat Internacional de Catalunha. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: Arquitetura Digital. Doutorando pela Escola Superior Técnica de Arquitetura na Universitat Internacional de Catalunha. Senhor Rafael Fernandes da Silva, da Secretaria de Planejamento do Estado de Santa Catarina. Graduação em Engenharia e Produção Civil e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialização em Direito Ambiental e Urbanístico. Funcionário de carreira na Fundação do Meio Ambiente, Fátima. Atualmente é coordenador de projetos especiais na Secretaria de Planejamento no Estado de Santa Catarina. Presidente do GT BIM, grupo de trabalho encarregado pelos estudos e pela implantação do BIM no governo do Estado de Santa Catarina. José Luiz Menegoto, da UFRJ. Graduado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura, Desenho e Urbanismo da Universidade Nacional de Buenos Aires, na Argentina. Estudou desenho assistido por computador na cátedra do arquiteto Arturo Montagu, no Centro de Criação Assistida por Ordenador, da FADU-UBA. Radicado no Brasil desde 1989, trabalhou no escritório Pontual Arquitetura e atuou como consultor nas áreas de CAD e BIM, desenvolvendo aplicativos para o setor AEC. Realizou diversos trabalhos de modelagem tridimensional e visualização. Ganhou o prêmio Tecnacad em 93 com o modelo 3D da Ópera de Sydney. É coautor do livro O Desenho Digital, Técnica e Arte, junto com Teresa C. Malveira de Araújo, no ano de 2000. Desenvolveu diversos aplicativos, como CAD Tools e Arquitetura, em 91, DuctilCAD e IntegralCAD, em 2000. Obteve os títulos de mestrado e doutorado em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no PROARC, com os trabalhos de Arquitetura e Inteligência Artificial. Por uma arquitetura de aderência entre o homem e a máquina, em 2005. E a Caixa de Música, contraponto formal entre a arquitetura e a música, em 2009. Foi professor na Pontifícia Universidade Católica, na PUC, no Rio de Janeiro. E atualmente é professor do Departamento de Expressão Gráfica da Escola Politécnica da UFRJ. Seus estudos se concentram em diversos aspectos da tecnologia gráfica, que abarcam desde a concepção de métodos algoritmos de geração formal, a arquitetura cinética, integração de BIM ao projeto urbano, interfaces CAD e BIM orientados por voz, sistemas de mobilidade assistida e composição musical assistida por computador. João Gaspar, do TEILab, arquiteto formado pela FAU-USP em 99, é um dos fundadores e diretores do TEILab, centro de treinamento especializado em modelagem 3D e BIM, com cursos orientados ao mercado AEC. Desde 2003, Gaspar ministra palestras sobre BIM, modelagem 3D, renderização, fabricação digital e outros temas relacionados à tecnologia aplicada à arquitetura, urbanismo e design. E também promove oficinas hands-on de diversos softwares de diversas faculdades e eventos pelo Brasil. Em 2006, fez parte do quadro de professores da Escola da Cidade, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, localizada em São Paulo. Em 2008, publicou seu primeiro livro, o Google SketchUp Pro 6, Passo a Passo, atualizado para a versão 2013 do programa e que tem traduções para o inglês e espanhol. Outros livros publicados são Revit Passo a Passo, volume 1, ArchiCAD Passo a Passo, Vectorworks Passo a Passo, SketchUp Layout Passo a Passo, SketchUp para design de móveis e Google SketchUp Pro Avançado. As publicações foram lançadas pela ProBooks, editora, onde o autor é também fundador e editor. A ProBooks é uma editora que tem como objetivo trabalhar com publicações sobre tecnologia e desenho digital para arquitetura, engenharia e design. Passo a palavra agora para a professora Alice. Todos. Queria agradecer inicialmente os membros dessa mesa, que foram especialmente escolhidos, né, para cada um dar a sua contribuição. Afonso acabou entrando e nós tivemos uma baixa, né, devido a um pé quebrado, e eu convidei o Afonso para me ajudar, então, a moderar a mesa. Ele vai ajudar, então, a fazer as perguntas e pode fazer a contribuição que ele gostar, né? Eu vou começar, na realidade, com o trabalho do Rafael, tá? Para o Rafael nos trazer o que ele tem conseguido fazer no Estado. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar num evento como esse e apresentar a nossa experiência relacionada a BIM na área pública.
Mas eu gostaria de convidar, primeiro, agradecer a presença das minhas duas estagiárias, Letícia e Maria Fernanda, e a Fernanda me ajudar aqui com a minha apresentação. Aliás, a nossa apresentação. Eu costumo perguntar, numa plateia como essa, quem já usa softwares de BIM? Por favor. Ótimo. A maioria é Autodesk, Nematech, Bentley, Graphisoft também. Então, por que, né, dessa pergunta? Justamente para a gente não ficar redundante sobre alguns assuntos que, nesse caso, já estariam vencidos e não precisaríamos perder tempo com uma apresentação. E o tempo também é curto. Eu gostaria de apresentar ao final um trabalho que recentemente a gente concluiu e está em fase de desenvolvimento. Bem, tudo começou, BIM para Santa Catarina, vou chamar aqui para o governo do estado, quando o BNDES, através de uma relação com o Estado, viabilizou, no primeiro momento, 3,7 bilhões para obras. E o governador, naquele momento, entendeu a necessidade de criar uma equipe que fizesse a gestão desses recursos. Que tipo de gestão? Seja, conseguir trazer o recurso de fato para aplicar nas obras que ele entendia necessárias, e, ao mesmo tempo, dar suporte para as secretarias para que não houvessem atrasos ou problemas em relação a prestações de contas futuras ou prestações já no primeiro momento. E aí houve, então, uma verificação de N problemas ligados ao que o BNDES entende como obrigatório, nada mais é do que atender a legislação. Por favor, Fê. E aí, quais problemas a gente identificou, né? A questão do imediatismo, ou seja, tudo é para ontem, né? Porque como tenho dinheiro, então agora eu quero que a obra, o projeto tenha que ser executado. Mas a gente se depara com a falta de um planejamento superficial. Sabe-se o que quer, porém aonde e se tem viabilidade, não necessariamente foi verificado. Então saem às pressas para resolver as coisas, né? Então a ausência de um estudo que garanta que aquele empreendimento ou aquele projeto consiga ser viabilizado. Depois a gente tem N situações como desconsiderar a legislação ambiental. Muitos achavam muito interessante a Secretaria da Educação, né, escolas. Eles diziam, não, mas não precisa licenciamento ambiental para a escola, porque nós não estamos na lista catarinense de atividades poluidoras. Assim, vocês vão cortar alguma árvore? Dependendo da árvore, precisaria. Vocês passam próximo a algum curso, tem alguma necessidade, algum patrimônio histórico, a escola é tombada? Então há um total de conhecimentos frente às legislações sobre a atividade que vai ser executada. E começa, falta de visão de gestão de projetos, processos que são desconexos, as pessoas não sabem que precisam de relações com outros órgãos, como prefeituras, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, órgão ambiental e assim por diante. Fê, por favor, próximo. E aí então começa, naquele primeiro momento, quando os 3,7 bis chegaram, a gente viu que nós tínhamos essa situação. E aí chegou um determinado momento, que eu entendo como crítico, para o surgimento do BIM, que foi quando um colega que era da gerência de projetos e obras da Secretaria da Saúde, ao receber projetos e fiscalizar obras, viu que os projetos não conseguiam ser executados. Ou seja, os problemas tinham que ser resolvidos na obra, problemas que deveriam ter sido resolvidos em projeto. E aí chegou um determinado momento que ele assim, eu não contrato mais nenhum projeto se não for de forma diferenciada. E aí surge então a necessidade de pensarmos algo diferente. Naquele mesmo momento, coincidentemente, veio a lei do RDC, porque era Olimpíadas, aliás, Copa do Mundo, e aí houve a brilhante ideia política, de vamos aplicar a RDC para as obras da saúde como uma sensação de resolver os problemas, que contratariam projetos e obras ao mesmo tempo. E a gente, os engenheiros do setor responderam para a área política que se não, a lei não tem condições de ser atendida da forma como nós trabalhamos, porque o que a lei define como anteprojeto, para nós, na verdade, é quase um projeto básico. E, além disso, teria que ter sido estudado. Então, há um descompasso entre definição e prática.
e as duas leis não refletem a mesma definição. A RDC tem uma definição que não bate com a definição da 866, que é a lei tradicional de contratações. E aí começa então o nosso processo. Aqui a apresentação não ficou tão nítida, mas começamos lá em 2013 todo esse processo de construção da ideia de BIM dentro de Santa Catarina. No primeiro momento, bem rápido, foi então perceber que para projetos a gente precisaria nos melhor qualificarmos. E aí a solução seria então modelarmos isso, com um primeiro objetivo bem claro e simples, compatibilização, minimizar problemas em execução de obra, antecipar problemas em projeto. Era essa a nossa necessidade, era aquilo que a gente entendia como suficiente. Só que ao aprofundar, ou seja, ao estudar e aí conhecer pessoas como o João, que eu tive o prazer de conhecer nessa caminhada, perceber que estávamos indo num caminho tendencionista, vou chamar assim, a marcas ou a formatos, e a gente percebeu que, como órgão público, nós não devemos levantar bandeiras nenhuma, e sim a ideia de interoperabilidade, de comunicação, integração, e não algo ligado a marcas, né? E aí começamos então todo o nosso processo, passando pela primeira construção de o que a gente entendia como regras de apresentação de projetos em BIM. Depois percebemos num determinado momento que a gente precisaria sensibilizar a opinião pública, porque nós estaríamos contratando projetos complexos, e era um hospital, e como fazer isso, né? Se não através de um evento. Então, em março do ano passado, dia 13 de março do ano passado, a gente realizou o nosso primeiro seminário, onde a professora Alice também palestrou, falando da nossa necessidade de mudar a forma de pensar projetos na área pública. E Santa Catarina, eu falo aqui em nome do nosso secretário, Murilo Flores, teve a ousadia, num evento público, definir uma meta, que então 2018 é o nosso prazo para colocarmos todos os projetos em BIM. É claro que isso é ousado, e eu conto um pouquinho mais, mas isso nos colocou com um ponto lá na frente para buscarmos, né? Por favor. Dali a gente percebeu a necessidade de compartilhar todo esse conhecimento que inicialmente era interessante. E a gente brinca que é ganhar inércia. A gente precisava ganhar massa. O que seria ganhar massa? Chamar mais gente da área pública para que esse movimento não parasse. E a gente então vai até o Paraná, o governo do Paraná, e eles a gente, e conseguimos então aumentar esse número de técnicos da área pública falando sobre BIM no Brasil. A proximidade aqui facilita isso, óbvio. A gente também fez o mesmo convite ao Rio Grande do Sul, onde então, no novembro do ano passado, o João também esteve presente no seminário, no Paraná, que era o primeiro seminário regional sul sobre BIM. Então, ali a gente começa todo um movimento ligado a entendimentos de BIM para a área pública. E a gente cria a nossa rede BIM GovSul, que eu considero talvez a maior atividade não política ligada a técnica, ligada a BIM na esfera pública. E a gente vem trabalhando isso desde então, criando parcerias. Porque o que a gente também percebeu? É muito comum órgãos públicos, ao perceberem uma inovação, chegarem e licitarem ou contratarem aquilo simplesmente com a sigla. Então, vou contratar um projeto em BIM e achar que isso é suficiente, que está resolvido o problema, né? Porque então, BIM, tudo que a gente ouve é bom, bonito, é transparente, né? Pelo fato da informação ser assertiva, eu evito problemas, enfim. Gente, isso é o que a gente gostaria e ele tem condições de chegar. Agora, precisa de um processo de aprendizagem, precisa de um processo de criticidade em relação ao que eu quero e como eu quero a informação. E aí isso a gente entendia que só poderíamos atingir esse objetivo se criássemos um laboratório. E esse laboratório tinha que ter, inevitavelmente, uma colaboração técnica da iniciativa privada frente a testarmos os seus softwares na nossa realidade e não sairmos contratando sem nenhum critério. Como o software da empresa X pode atender às minhas necessidades como órgão público? Como o software Y vai atender a minha necessidade frente a isso? E a gente poder, então, desenhar o que a gente chama de fluxo de processo relacionados para projetos e obras ainda num outro momento, mas projeto, e aí onde ele encaixa frente à nossa necessidade. Fê, por favor. Então, esse é o nosso histórico. Para quê, né? Aí, um exemplo, essa foto é minha, essa não foi retirada da internet.
Aeroporto Internacional, não vou lembrar, não vou dizer a cidade, num voo, eu entrei no banheiro, a porta vi que ela não tinha encostado o suficiente, tinha batido num secador de mãos. Minha pergunta na hora foi, por que deixar executar isso? Por que instalar? Se não perdeu função, para quê? Só para cumprir cronograma ou orçamento, pelo fato de ter 2 secadores? É isso? Próximo. Ou uma situação inusitada como essa, né? Não faz sentido, não tem lógica. E aí dizer que eu não posso perceber isso num projeto, em CAD, eu confesso para vocês, passaria facilmente, talvez. Porque a gente tem tinha porque eu não quero usar mais CAD. Fazer reduções do desenho, do bloco, para tentar encaixar simplesmente para encaixar. E aí encaixa. Só que na prática, provavelmente lá no CAD poderia estar até lado a lado, porque alguém reduziu o tamanho dos blocos e encaixou. Mas na prática ali, gente, não cabe. Em BIM isso aconteceria? Provavelmente não. Né? Próximo. E aí o grande objetivo, o custo de modificar qualquer conteúdo físico é mais caro do que alterar conteúdo intelectual. Se a gente consegue achar o problema antes, na ideia ou no projeto, o custo dele é muito menor do que lá, fisicamente, tentar resolver. Próximo. E aí, para vocês terem uma ideia, né, essa obra, ela existe, não a do desenho, mas as informações. E é privada, ela não é pública. Tá? Eu comparei, eu recebi a planilha orçamentária, e eu somei valores de projeto, topografia e sondagem. O valor deu aquilo, 90 mil. Furações em viga. Eu não acreditei no valor. E foi gasto mais, na prática. Em projeto não, porque foi pago e pronto. Agora em furações em viga aumentou o valor. Aí, por que então não foi gasto mais 100 mil em projetos, em um projeto adequado, condizente, realista, e que atendesse de fato, ou apresentasse o que a edificação, ou a necessidade daquela edificação traria para os seus clientes, do que quebrar ou cortar material? Eu não consigo me antecipar a esses problemas, tanto que por conta disso hoje a gente chama que a gente deveria ter uma subdisciplina das estruturas que seria plano de furação, ou projeto de furações, para antecipar como resolver essa situação lá antes. Né? Próximo. E aí tem então essa ideia. Meu custo de mudar projeto é muito menor do que alterar fisicamente. E aí tem duas retas ali, que a expectativa que a área pública gera no seu cliente, no caso a sociedade, e o que ele tem como capacidade de entrega. É sempre muito inferior a isso, e isso leva inevitavelmente a uma insatisfação. A gente gostaria, nós, da área pública, no setor em que eu trabalho, na Secretaria de Planejamento, falo por mim e por eles, né? Também não posso falar aqui por todos os meus colegas engenheiros civis e arquitetos, como um objetivo comum. Espero que seja. Mas é inverter essa ordem, de que a gente traga satisfação, supere a expectativa ao que a nossa capacidade de entrega. Por favor, Fê, o próximo. E aí, então, esse é talvez o nosso primeiro grande produto. Hoje, sou crítico a ele, acho que ele está mal feito. Por que mal feito? Porque hoje ele deveria ser quebrado em 4 partes e tratado de forma diferente e até mais aprofundada. Mas hoje eu vejo assim, se não fosse ele, hoje eu não teria nem capacidade de ser crítico a ele. Então ele realmente foi para mim um grande marco. Pensar, discutir, trazer gente como o João, que faz parte, está o nome do João ali, entre outros profissionais, que ajudaram a construir essa ideia. E hoje ela, inevitavelmente, permite com que outros órgãos públicos pensem do mesmo jeito em criar regras suas para projeto e pense como que esse material deve chegar para eles. Então a gente, sem que o conteúdo, não estou aqui avaliando a qualidade dele, mas o que ele hoje representa para outras entidades públicas, né? É motivar a pensar diferente. Por favor, Fê. E aí, o outro grande processo é a contratação, como que o Estado pensa contratar projetos. Nosso primeiro projeto contratado é o Instituto de Cardiologia. A licitação foi finalizada, a gente tem uma empresa vencedora e começou recentemente o processo de
estudo do programa de necessidades com a Secretaria da Saúde, para que o projeto, então, seja atendido no todo. Então, a primeira ideia nossa era projetos complexos. Fazer compatibilização em CAD de projetos com 50, 100 disciplinas é humanamente impossível. Para tentar resolver isso, a pessoa teria que modelar. E modelando, se vai modelar, por que eu já não o solicito? Né? Essa informação vira mais conteúdo como manutenção, facility management, né? A operação do próprio prédio. Outras formas hoje que a gente vê de possíveis de licitar projetos em BIM. Tem um artigo 10 da lei que fala de uma bonificação. Então, se a empresa trouxer uma vantagem inovadora, ela pode ser remunerada a mais por conta dessa inovação. Então, é uma possibilidade de fomento, aqui como uma ideia de fomento. A outra seria se o Estado, os órgãos públicos, já tivessem domínio sobre o conteúdo, deles, então, no processo licitatório, já entregarem parte desse conteúdo, como um estudo preliminar em BIM, já modelado. E dali para frente, a empresa, então, poderia dar continuidade ao processo. Então, a gente imagina isso não está validado, há necessidade de uma discussão, tanto que é tema de nosso próximo encontro regional, lá no Paraná, sobre essa discussão de fomento na área pública via legislação. Próximo. Bem, a ideia do laboratório, ela não está solta, né? Ela está estruturada. Aqui tem um mapa mental de como a nossa estrutura de laboratório funciona dentro da Secretaria de Planejamento. Próximo. Então, nós temos lá a nossa identidade como missão, visão e valores, como nós imaginamos isso. Próximo, não perder muito tempo. Por que a gente entende a necessidade disso, nossa justificativa. Próximo. O nosso planejamento, como é que isso tudo começou, como projetos complexos, até a gente se deparar com os novos problemas. Próximo. Os níveis de desenvolvimento, né, os outros Ds do BIM, as outras dimensões do BIM, na verdade, a gente pensa neles, não está pensando só na modelagem em si, a gente quer imaginar isso extrapolado para a área pública inteira. O Estado teria condições de fazer gestão de todos os seus prédios públicos se eles estivessem interligados. A gente teria uma melhor gestão do recurso público, do dinheiro pago pelos impostos, se nós tivermos informações. Então, a gente imagina a necessidade de extrapolar isso. Então, a gente leva aí para o 8D, que é o brinco, que é a nossa simulação do Estado, o Estado pensando a gestão ampliada de todo o seu prédio, todos os seus prédios. Quer ou não, o Estado, comparado a iniciativa privada, é uma grande incorporadora. Né? Quantos imóveis e quantos bens ele tem que fazer gestão. Próximo. E a gente, então, tem a nossa próxima área, como implanta, né? A nosso processo de implantação ligado à nossa estrutura, o laboratório, um GT, que é um grupo técnico onde alguns técnicos do Estado são convidados para validar informações que estão sendo processadas. E a rede BIM GovSul, que é a nossa inércia, ou seja, a nossa massa para não perdermos o movimento. Próximo. E aí, a forma como a gente entende gestão do conhecimento. Começa lá com todos os guias ou conteúdos que nós queremos publicar e disponibilizar para o mercado. Tem a necessidade, então, de cases, baseado no que nós queremos trazer esses conhecimentos. Então, existe, por exemplo, um dos nossos casos, o CRAS, Centro de Referência da Ciência Social, onde ele já está modelado, tem outras disciplinas modeladas, e a gente está fazendo um estudo de compatibilização para ser a primeira obra com projeto 100% em BIM. Então, a gente tem desejo ainda para o início do ano que vem licitarmos algumas obras com todo esse conteúdo em BIM. O outro é o Instituto Estadual de Educação, que a gente vai mostrar ao final, não vou falar agora. Temos o EMOS, que vai ser feita uma ampliação, e a gente queria também tratar esse assunto, porque é uma reforma em ampliação, então tem um outro contexto. E tem ali, então, um grande sonho, e aí isso eu posso dizer que é um sonho meu, pensando um pouco na ideia de que Singapura tem, que é fazer submissão de projetos, por que não pensarmos nisso também? Né? A gente poderia ter uma vantagem enorme, competitiva a nível de mercado internacional, frente a trazer investimentos para o país, para o Estado em especial, se nós tivéssemos capacidade de analisarmos projetos de forma automática, vou chamar, né? Como Singapura fez. Então, receber projetos em BIM, fazer uma análise em BIM e aí
devolver esse resultado, ser ágil e confiável em relação, e transparente, óbvio. Essa é a minha utopia e é nisso que eu me baseio para pensar mais além do próprio modelo. Próximo. A outra são as nossas formas de fomento, então a gente pensa sempre como fomentar. Iniciativas como essa não deixam de ser, então seminários, encontros, cursos, treinamentos, a gente imagina dessa forma. Gostaríamos que os bancos pudessem viabilizar linhas de crédito para facilitar a aquisição de ferramentas, de softwares para isso, ou equipamentos, hardwares, para que isso fosse melhor utilizado. Enfim, e aí uma parte da estrutura são as cooperações técnicas que nós temos com os fabricantes. A primeira foi com a Graphisoft, depois com a Trimble, Solibre, AutoQI, Bentley, Leica e a NDB, que é uma consultoria. E a gente tem as nossas parceiras públicas, Rio Grande do Sul, não, o Governo do Paraná, que a gente já tem um termo assinado. Rio Grande do Sul a gente convidou, a gente achou que ia fechar, mas estamos namorando com eles. A hora que eles se organizarem lá, a gente fecha isso. E outras instituições que já entraram em contato conosco, em que sempre que podemos, passamos as nossas experiências e as nossas angústias, claro, sobre o processo. Bem, próxima. A gente tem uma agenda, onde a gente procura seguir ela ao longo do ano. Esse ano foi mais de estudo, era já previsto no final do ano passado, que nós teríamos mais estudo, até para que a gente pudesse apresentar conteúdos, né? E imaginamos que o ano que vem, não imaginamos que a crise fosse se alongar, e aí a gente poderia, na verdade, estar fazendo evento. Deve ter um ano que vem no início. Próximo. O GT é feito por aqueles profissionais do Estado. O laboratório BIM, esses são os estudantes que já passaram pelo laboratório. Atualmente, a Letícia e a Maria Fernanda que fazem parte. Estão chegando outras 2 estagiárias. E, gente, eu fico aqui. Essas são 3 frases que eu gosto. A última é do meu amigo do Governo do Paraná. Ele brinca conosco sempre. Ele é o meu grande mentor. O que não existe na mente não existe. Então, por isso falar, por isso comentar, apresentar. A partir do momento que começa a fazer parte do nosso universo, isso começa a fazer sentido e a gente começa a imaginar o que pode ser feito. Bem, muito obrigado, né? E digo sempre que a gente chegou aqui porque a gente compartilhou. Vou passar agora rapidinho, se ainda dá tempo, professor, um videozinho. Na verdade não é um vídeo. Esse é o conteúdo do Instituto Estadual de Educação, que vai passar por uma grande reforma. E a gente, na cooperação com a Leica, que é um grande desenvolvedor de hardware na área de laser scanner, viabilizou o laser scanner do Instituto Estadual. Maria Fernanda vai entrar aqui para vocês terem uma ideia. Esse é um formato que eles têm disponível, onde você pode extrair medidas do imóvel que tenha sido capturado. Bem, esse é todo o complexo do Instituto Estadual da Educação, a maior escola pública do Estado. Foram feitos quantos levantamentos? Lembra, Letícia? 52, foram montadas 52 estações para capturar o Instituto, praticamente botar aí 70% dele. A ideia é um estudo de caso, então não tinha nenhuma perspectiva de ser 100%, não. Era para a gente entender e sentir a dificuldade de uma informação nesse nível. A Fernanda vai colocar sobre uma estação para vocês terem uma ideia. Então aqui é a captura do laser com imagem do alto de um dos prédios que estão próximos ao Instituto. Esse é outra visada também do alto do prédio, de um outro prédio. Essa aqui não tem imagem, então é só o laser, então isso aqui é intensidade, onde a gente pode tirar outras informações. Aqui já com imagem, então a gente consegue perceber o RGB, né, criar uma textura. O nível de detalhe, né, que a gente percebe, consegue capturar. A gente viu nesse processo todo que um processo licitatório, por exemplo, de reforma e ampliação, um especial de reforma, poderia ser diferente se disponibilizarmos isso para as empresas via site. Então a empresa não precisava
visitar o local para tirar medidas, ou ela vai, baixa e extrai. Ó, a Fernanda está tirando medida da escada não. Então, é possível medir, tirar N informações métricas de ângulo, enfim, daquela visada, né? Então, tem muita informação. Dá para perceber, por exemplo, e aí precisaria, claro, evoluir nesse nível de algoritmos para perceber, por exemplo, cores que representam uma falha que levantaria patologias, por exemplo. Dá para chegar a esse nível de absurdo? Dá. Né? Tem que evoluir, tem que estudar, tem que ir atrás, mas dá para chegar nesse nível. Hoje eles fazem isso com barragens, mas é só deslocamento, ou em estradas, para identificar trincas, falhas em pavimentação. Se é possível lá, aqui seria facilmente. E aí outra vantagem que a gente viu seria, num processo de reforma, por exemplo, tudo isso modelado, eu não contrato a reforma, eu contrato um estudo de patologias. Então, antes de sair licitando reforma, eu contrato um estudo de patologias que me permitiria, então, definir qual a estratégia melhor para evitar as nossas falhas ou os problemas. Gente, obrigado. É isso que eu tinha para apresentar. Rafael, eu acho que a dinâmica é deixar todos falar e depois a gente, né, abre para as perguntas e a gente interage entre nós. Poderíamos passar ao professor José?